Gostaria que a senhora falasse sobre a aposentadoria e a rotina da senhora em relação a dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo? É. Então, bom, a aposentadoria, para mim, eu me aposentei em 80 e eu me aposentei com o mínimo possível, porque se eu tivesse tido um pouco mais de atenção da diretoria, assim, teria feito o que muita gente fazia, como se eu tivesse dado mais aulas, porque a gente tinha um limite de aula para dar. Como se eu tivesse dado mais aulas, pagado mais em INSS e me aposentado com mais. E naquele tempo você se aposentava com a média dos 3 últimos anos. E veja bem, os 3 últimos anos são os anos mais cansativos. Eu cheguei a dar, quando nós construímos a casa, 50 e tantas aulas por semana. No final eu dava umas 18, no máximo 20, porque já não aguentava mais e já tinha outro processo mais ativo. Então eu me aposentei com muito pouco. Na minha primeira aposentadoria, 3,4 salários. 3,4 hoje salários dá 2.000, quase 3.000 reais por aí, né? O salário meu é de 900 e poucos reais. Quer dizer, eu me aposentei com um salário muito baixo. E sobrevivo porque depois eu tive a pensão do meu marido, que também, como profissional liberal, só podia pagar até 10 salários. Então, eu vivo a duras penas. Agora, com os aumentos de tudo, eu dou risada. Eu falei muito brincando outro dia que eu moro num apartamento que a gente comprou naquela época, que hoje não tem o mínimo sentido eu estar, porque eu sou sozinha com um apartamento desse tamanho, fica tudo, 90% fica vazio. Eu moro em cima de um apartamento que vive 1 milhão e às vezes não tenho dinheiro para comprar calcinha. Metaforicamente falando. As minhas amigas que apareceram, cada uma com um monte. Dei risada, viu? Porque eu falei metaforicamente, como vocês falam. Ah, você não quer viajar? Vamos para o exterior? Eu falei, não, o meu dinheiro só dá para ir até Pirituba. É metáfora, mas é mais ou menos a verdade. Então, financeiramente, é um negócio muito sério. Se a gente tivesse... Eu consegui alguns trocados, vamos dizer, extra, quando eu fiz transcrições para o Museu da Pessoa, mas mesmo assim era um trabalho de preso, porque transcrição é muito difícil de fazer. Eu acho que eu fiquei mais surda por causa disso, porque eu sou surda hoje em dia, eu uso 2 próteses. E eu fiquei, nesse caso, eu ganhei algo um pouco mais. Esses meus trabalhos que eu faço agora, em alguns lugares da prefeitura eu ganhava o mínimo, quer dizer, dava até vergonha de dizer quanto ganhava. Atualmente eu faço voluntariado, porque o hospital universitário, o médico com o qual eu sou parceira, ele tem um grupo chamado Amigo do Idoso, achou fundamental eu aplicar esse programa, mas não tem dinheiro para pagar. Eles me pagam simbolicamente só a condução. Então, financeiramente, a aposentadoria me reduziu drasticamente, porque eu sou responsável por tudo aqui. Por condomínio, por IPTU, por tudo que tem que ter, a manutenção da casa, ou alguém que me ajude uma vez por semana. Eu sou responsável por tudo. Por remédio, bom, plano de saúde não tenho porque eu não tenho condição financeira de ter. Eu tenho todo atendimento pelo HC. Tem problemas? Tem, é distante uma consulta, mas é o que eu tenho e é o que eu posso ter. Então, o mercado de trabalho para idoso, mesmo porque os idosos que têm uma posição mais tranquila também não têm grandes voos, só está bem idoso que tem uma boa aposentadoria ou bom respaldo financeiro. Senão, a Universidade Aberta da Terceira Idade é tudo de graça. Tem um monte de outras universidades todas pagas. Aí é tudo de graça, mas a pessoa tem que poder se locomover. A locomoção sempre... Eu, por exemplo, me locomovia muito de metrô e de ônibus. Hoje eu não posso, hoje eu só posso andar de táxi. Então eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou fazer um curso, 2 cursos ou 3 cursos, porque cada vez que eu vou e volto são 60 reais que eu gasto. E a senhora participa da universidade desde quando? Desde 2005. E foi uma procura da senhora mesmo, uma necessidade da senhora? É uma necessidade mesmo. Eu sou capaz de ficar horas fazendo pesquisa qualquer, e estou pesquisando uma coisa,
e aquilo me leva a uma outra coisa, eu vou indo, depois volto. Então, eu vou ampliando o campo. Agora eu queria saber da rotina da senhora, como que é fazer Rotina? compras. Eu levanto 6 horas da manhã, porque eu durmo com a janela aberta, então depende um pouco também da variação de claro e escuro. Aí levanto, mas a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o jornal. Aí leio o jornal, não digo que leio o jornal inteiro, porque ninguém lê o jornal inteiro, mas eu estou a par do conjunto todo das coisas e paro onde eu preciso mais, ou que me interessa mais. Levo mais ou menos 1 hora, enquanto isso eu tomo café. Geralmente esquento o café um pouco mais quente do que não, porque quando eu acabo o meu café com leite já está frio, porque eu vou lendo e tomando café. Aí é que eu vou para o computador fazer a checada de e-mails. Tudo que é porcaria eu vou jogando fora, o que eu tenho que responder na hora, o que não dá para responder na hora, eu digo mais tarde, mas eu nunca deixo de responder. Quando eu publico alguma coisa, sempre é resultado, às vezes, de uma manhã inteira. E a senhora resolveu fazer o blog por quê? E quando também? Porque eu não tenho perfil assim de publicar livro. Eu acho que é um pouco de covardia. Já nesse livro da Glete, que eu tive que ficar lá sentada na mesa assinando, 200, 300 coisas, já não foi muito bom, porque a gente fica muito foco dessas tensões. Eu não sou meio tímida para essas coisas. Então eu nunca me deu vontade de publicar. E a senhora começou com um blog para escrever textos pessoais. Por isso, então, o blog era uma coisa que eu primeiro podia escrever a hora que eu quisesse, quando eu quisesse. Eu não tenho um blog temático, eu sempre disse que o meu blog é uma colcha de retalhos. Eu escrevo o que é adequado. Por exemplo, passei um tempo escrevendo 3, 4 textos sobre arte. Outra vez eu escrevo sobre alguma coisa que acontece em São Paulo. Outra vez dou alguma bronca em alguma coisa. Escrevi sobre essa minha amiga. Eu escrevo a coisa da época que está na minha cabeça na hora. Mas é o único meio que eu tenho de alguém ler alguma coisa. Mas o fato de eu ter 1000 e poucos seguidores, isso é bobagem. É sazonal. Fui uma vez na Ana Maria Braga, fiquei a noite inteira respondendo os e-mails, porque eu tinha obrigação de dizer, pelo menos recebi, muito obrigada, etc. Alguém lê. E como tem milhões de pessoas, algumas pessoas são atingidas mais que as outras nem leem, mas é uma maneira que eu jogo no mundo aí o que eu escrevo. É o único jeito. E é um registro de memória também. É de pôr a minha memória, o que eu tenho muito interessante também, que um dia alguém vai usar, é o meu baúzinho da memória. Esse baúzinho da memória, que são flashes da minha vida escrito em textos pequenos, geralmente são datados, dá para reconstruir a minha vida como um mosaico. Faz muito tempo que a senhora fez o baúzinho? O baú da memória, acho que desde 2000 por aí. E a sua organização de contas para pagar? Porque a senhora vive sozinha, Eu né? vivo sozinha, eu tenho que pagar tudo, tenho que ter jogo de cintura. Eu gostava muito de ir no banco, porque eu passeio daqui, conversava com a gerente, conversava com tudo. Agora não dá mais para fazer isso. Eu sento em meia hora, eu pago todas as minhas contas pela internet. Eu pago tudo pela internet, compro coisas pela internet, livros eu compro todos pela estante virtual. Às vezes eu pago mais o frete do que o valor do livro, mas eu tenho que me ajustar à circunstância. A senhora é muito independente. E é isso que está difícil de administrar, porque eu perdi muito a minha independência. Até o começo do ano eu tinha carro, eu dirigia, eu estou aqui, podia não sair, mas eu dizia, eu preciso ir no Lava-Papel comprar tinta para o computador. Não vou hoje, mas vou amanhã cedo. Descia, pegava o carro, ia no Lava-Papel, comprava, voltava. A minha sorte é que eu tenho muito relacionamento por aqui. Então, essa minha independência, que está muito cerceada, é que está judiando muito de mim. Porque é um modo de vida totalmente diferente do que a senhora tinha Eu antes. tinha, E a cabeça minha vai muito mais na frente e o corpo não ajuda.